Seja muito bem-vindo, eu sou Matise. Eu sou a professora Edna e na aula de hoje nós vamos falar da diagonal do paralelepípedo. Bom, essa é a terceira aula do nosso curso de Geometria Espacial, né? Já fizemos 4 aulas do cubo, agora vamos para mais 4 aulas do paralelepípedo e hoje nós vamos falar de diagonal. Vou deduzir a fórmula com vocês, mas é bem parecida com a ideia do cubo, então quem já viu o do cubo sabe exatamente o que eu vou fazer, tá? Então, tenho aqui o meu paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é uma caixa de sapato, uma caixa de bombom, uma caixa de camisa, né? Todo mundo conhece um paralelepípedo, às vezes não por esse nome, mas enfim, falando aqui agora vocês conhecem. E aí eu tenho que entender, ao meu paralelepípedo aqui, que ele tem 3 dimensões: comprimento, largura e altura, tá? Então, vou chamar aqui de A, o meu comprimento, B, a minha largura e C, a minha altura. Aí, como que eu vou fazer para calcular a diagonal do paralelepípedo? A diagonal do paralelepípedo, ela vai ser uma reta que vai passar aqui dentro, ó, ela vai ligar 2 vértices de planos opostos, né? Então, tipo da tampa e do fundo. Vai ser uma reta que vai ligar esses 2 pontos aqui, ó. Opa, ficou muito reta a minha reta, não. O professor Gustavo faz isso perfeitamente. Eu não. Mas enfim, tá aí bonitinho. Arrumar aqui meu paralelepípedo. Então, aqui eu vou chamar de D maiúsculo. É o que nós estamos procurando, que é a diagonal do paralelepípedo. Aí como nós vamos encontrar? Através de um triângulo retângulo. Bom, o que eu vou ter que enxergar ali? Para enxergar o triângulo retângulo, eu vou ter que enxergar outra diagonal. E aí a diagonal da face, de uma das faces do meu paralelepípedo, que vai ser aqui de baixo. Então vai ser isso aqui, ó. Essa diagonal aqui, ó, vai me ajudar a calcular a diagonal do paralelepípedo. Eu vou chamar ela aqui de D minúsculo, quer dizer diagonal de uma face. E aí, quando eu pego essa altura aqui, ó, C, eu tenho um triângulo retângulo. Então, ó, vê se vocês conseguem perceber. Diagonal do paralelepípedo, diagonal da base e a minha altura. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, aqui, através desse triângulo, através do teorema de Pitágoras, é que a gente vai deduzir a fórmula da diagonal do paralelepípedo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, essa medida C, normalmente, né, nós já temos. Eu vou encontrar primeiro esse Dzinho, que é a diagonal do fundo, para depois encontrar aquele Dzão, que é a diagonal do paralelepípedo, que é o que eu quero encontrar, tá? Então, pensando aqui no fundo, nessa parte de baixo aqui, ó. Aqui eu também tenho 90 graus, tá? Porque é uma face, né, ó, pensando aqui no nosso fundo, ó, é uma face, é um retângulo, né, então eu também tenho 90 graus. Então, pensando aqui na parte de baixo, eu tenho isso aqui, ó, um retângulo de dimensões A e B. O que eu estou procurando é isso aqui, ó, esse Dzinho aqui, certo? Então, vou fazer teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só com essa primeira equação já vai ser suficiente para eu ir fazer a conta do que eu quero. Então, ó, hipotenusa, o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Sempre assim. Então, a nossa hipotenusa nesse caso é esse Dzinho minúsculo. Então, D ao quadrado igual. E os catetos são A ao quadrado e B ao quadrado. Então, só com essa fórmula eu já posso parar, porque eu vou precisar do valor de D ao quadrado para substituir no que eu quero. Então, ó, eu vou falar que D ao quadrado, vou reservar isso daqui, ó. D ao quadrado vale A ao quadrado
mais b ao quadrado. Para que isso? Porque aqui, ó, esse Dzinho, eu vou precisar, com esse Dzinho, esse Czinho e esse Dzão, eu vou precisar, vou fazer novamente o Teorema de Pitágoras para achar esse Dzão em função de D e C. Então, pensando agora neste triângulo aqui, ó, que é o triângulo retângulo original. Então, olha só, nós temos a hipotenusa é o D maiúsculo, este cateto aqui, ó, é o D minúsculo, e a nossa altura é quem, ó? C, tá? Então, vou fazer o Pitágoras aqui agora, neste triângulo. Bom, Teorema de Pitágoras, então, hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, a hipotenusa, nesse caso, é D maiúsculo ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, então, D minúsculo ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, C ao quadrado, ok? Aí, olha só que interessante. Quem é D ao quadrado? Tá aqui. Por isso que eu não resolvi mais aqui, ó, já estava pronto. D ao quadrado é quem? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu vou substituir no lugar desse D ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nosso D maiúsculo, que é a diagonal do paralelepípedo, ao quadrado vai ser igual a quem? No lugar de D ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, A2 mais B2. E repito o restante, né? Ó, mais C ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Para achar de fato a diagonal, eu vou pegar esse quadrado e vou passar para o outro lado com a operação inversa da potência, que é o quê? A raiz, a radiciação. Então, finalmente, o valor de D, que é a nossa diagonal, vai ser raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E está prontinha aqui a nossa fórmula da diagonal do paralelepípedo. A diagonal é a raiz quadrada do comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado mais a altura ao quadrado, tá ok? Vamos para um exemplo? Então, um exemplo de aplicação. Qual a diagonal do paralelepípedo de dimensões 6, 8 e 10 metros? Então, já vimos que a fórmula é a diagonal vai ser raiz quadrada do comprimento ao quadrado mais a largura ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, nós temos aqui 10, 8 e 6, não necessariamente, 6 é a altura, é a largura. Tanto faz, porque aqui é uma soma, né? E a soma é comutativa, não tem uma ordem certa, tá? Então, a nossa diagonal vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado e mais 10 ao quadrado. Então, isso vai ser 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, e mais 10 vezes 10, 100. Então, 36 mais 64 é 100, mais 100, 200. Raiz quadrada de 200. Bom, às vezes o radical vai dar exato, né? A raiz quadrada de, sei lá, 169, raiz quadrada é 13, né? 256, raiz quadrada é 16 e assim por diante. Mas, nesse caso aqui, 200 não é um número quadrado perfeito, mas eu posso simplificar e de forma rápida eu posso pensar isso daqui, ó. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Concordam comigo? Quando eu tenho multiplicação dentro de um radical, eu posso multiplicar as raízes de forma independente. Isso é raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 100. Para que eu fiz isso? Porque raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu posso falar que isso é 10. Aqui, ó, a resposta é 10. E ainda tenho raiz de 2. Então, 10 raiz de 2. Usando a mesma unidade, metros. Então, a nossa diagonal, nesse caso desse paralelepípedo, é 10 raiz de 2 metros. Professora, se eu deixar raiz de 200, tá errado? Não, não tá errado, mas o usual, o mais certo,
é a gente reduzir, né, essa raiz, deixar um número menor possível lá dentro, tá ok? Espero muito que você tenha gostado. Semana que vem vai ter um vídeo que eu tenho uma questão que eu vou englobar as 3 coisas. Diagonal, altura é ótimo, área e volume do paralelepípedo. Você não pode perder.